A Bíblia diz que, a verdade, Israel já não adorava mais a Deus, Israel adorava o templo. O templo, ele deixou de ser um lugar de adoração e ele se tornou um alvo de adoração. O templo era o alvo da adoração e o alvo do orgulho do povo. Então Deus permite que essas coisas aconteçam. E quando nós temos essa confusão, a Bíblia, hoje existe um nome mais moderno e novo que como é que é? Convicções limitantes ou coisa parecida, crenças limitantes. Essas crenças que nos limitam. Às vezes a própria religião, o próprio falso ensinamento, o próprio evangelho que é pregado de forma distorcida, faz com que nós viemos nos tornar limitados, ou seja, começamos a ter crenças que nos limitam, como essa que o povo de Israel estava. Pastor, qual o problema disso? O problema, meu irmão, de ter essas crenças limitantes, que elas não têm nada a ver com Deus, porque Deus é um Deus ilimitado. Por isso que quando nós olhamos o Salmo, nós vemos aqui um contraponto muito grande com Ezequiel. O salmista diz, estamos em uma terra estranha, não podemos adorar. Ezequiel estava exatamente no mesmo lugar, mas ele diz, eu vi o poder de Deus. Então já não é mais o lugar que importa, mas o alvo da adoração e o entendimento do adorador. Por isso que Deus quer transformar o nosso entendimento nesses dias, para que não importa onde você esteja, seja no monte, seja em Jerusalém, o importante é que seja em espírito e em verdade, bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam extremamente limitados. Eles estavam chorando porque não podiam adorar. A verdade é, irmãos, que eles não tinham a compreensão e o entendimento. Muitas coisas aconteceram com eles. Como assim? Como assim o lugar onde eu estou me impossibilita de adorar? A verdade é que ao ser levado para a Babilônia, eles tiveram feridas abertas em alguns pontos da sua história. Eles foram contaminados de tal forma que eles estavam extremamente limitados. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de um sonho que Deus me deu uma vez. Uma certa vez, irmão, eu vivia dentro dessas crenças que me limitavam realmente. Me foram ensinadas. E aí chegou um dia, Deus falou, começou a bradar no meu coração, se tu continuar aqui desse jeito, tu vai ser extremamente frustrado. Porque o meu coração queimava, mas queimava desalinhado com aquilo que eu vivia. E aí começou a bradar, só que, irmão, não tem, essas crenças é como um vaso onde você é plantado, e aí você vai entender o que Deus me mostrou. Você é plantado naquele lugar, você é ensinado daquele jeito, e aí você não consegue sair dali, porque há uma cultura, há algo que prende a sua vida. Essas cordas da falsa religiosidade. E um dia eu estou deitado, e eu tive um sonho. E eu me acordei com aquele sonho. E naquele sonho, quantos já viram uma plantinha chamada bonsai? Amém? Uma arvorezinha que fica plantada dentro de um vaso. Eu vi aquela arvorezinha dentro daquele vaso. E no meu sonho, Deus pegava aquele vaso e Ele tirava aquela árvore do vaso. Como uma planta, Ele arrancava ela do vaso. Então ficavam expostas as suas raízes, uma árvore bonitinha, tudo é perfeito, é legal, tudo bem. Eu não entendi o que Deus estava falando, e Deus então veio e bradou no meu coração, eu me acordei, e eu fui começar a escrever o que Deus estava me dizendo, e Deus está falando, eis que hoje eu te tiro de dentro desse vaso. Eis que hoje eu tiro você de dentro deste vaso, para que a tua mente abra. Então eu não entendia muito bem ainda o que estava acontecendo. Então Deus me trouxe uma visão, e nessa visão Deus me pegava, e aí eu vi o texto de Ezequiel se cumprindo, porque eu enxergava o rio fluindo do templo. E então eu vi Deus pegando aquela arvorezinha que era um bonsai e plantando junto às correntes de água. Quando Ele plantava junto às correntes de água, aquela água, as raízes cresciam, a árvore crescia, as folhas, agora Deus me trouxe a palavra, viravam remédio, e os frutos viravam alimento.
Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Filho, você não foi chamado simplesmente para ficar na aparência. Deus não te chamou para ser simplesmente um ornamento de algum lugar. Deus te chamou para ser um instrumento dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus não existe coadjuvante. Não existe coadjuvante. Então não existe razão, motivo, seja lá o que for, para você dizer eu não tenho oportunidade. Sim, você tem oportunidade. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, e aonde você anda, há uma oportunidade para servir ao reino de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque esse sonho Deus trouxe para mim naquele dia, e Deus me fez trazer ele hoje aqui. Eu quero profetizar sobre a tua história hoje aqui, que a partir deste tempo, aleluia, Deus está mudando o ambiente. Deus está te mudando de ambiente. Presta atenção, não é um ambiente físico, mas é um ambiente espiritual. Deus está movimentando o reino e está te plantando. Deus está cortando, aleluia, essas limitações, está arrancando fora essas crenças que estão te limitando. Te prepara, porque as tuas folhas vão ser remédio. Teus frutos vão alimentar. Querido, ontem aquela irmã que deu testemunho aqui do braço, eu não orei por ela. Eu só abracei ela. Eu estava aqui no canto e Deus começou a falar, vem aqui orar, vem aqui. Eu vim aqui orar. Quando eu cheguei aqui, na verdade, ela se atirou em mim. Eu coloquei a mão na cabeça. Quando eu coloquei a mão na cabeça, Deus falou, abraça ela. Eu botei a mão dela, eu botei a cabeça dela no meu peito, ela caiu. Eu não liberei uma palavra. As minhas folhas também são remédio. As tuas folhas também são remédio. Aleluia, 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 aleluia. Como diz o pastor, essa é para glorificar de pé a igreja. Aleluia. As tuas folhas são remédio.